Tema 2C2, Forças de Atrito, parte 1. Um corpo de massa m igual a 781 gramas está em uma superfície com atrito puxado por uma corda que passa por uma roldana onde é pendurado um copo de massa m igual a 112 gramas. O sistema está na iminência de escorregar e, ao ser liberado, o corpo de massa m percorre uma distância de 824 milímetros em 1,65 segundos. Determine. Então, primeiro, vamos ver a representação da situação, que foi a mesma que eu já apresentei na aula. Você tem um corpo de massa m, um cilindro, um copo de massa m, então em superfície horizontal, puxado por uma corda que passa por uma roldana. Se esse corpo m escorregar 20 centímetros, a massa m desce 20 centímetros. Então, essa é a situação que vocês vão analisar neste exercício. A primeira pergunta: a aceleração do sistema. Então, o que eu tenho? Que o corpo de massa m percorre 824 milímetros em 1,65 segundos. Então, eu tenho distância e tempo. Então, eu posso calcular a aceleração usando a função horária das distâncias. Distância igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial vezes tempo. Como ele está em repouso, a velocidade inicial é zero e essa parte aqui da equação vai desaparecer, vai ser zero. Então, se eu for isolar a aceleração, eu vou ter que a aceleração é 2 vezes a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Então, o 2 passou multiplicando, o tempo passou dividindo, e eu tenho que a aceleração é 2 vezes a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Substituindo os dados, a aceleração vai ser 2 vezes 824 milímetros convertidos em metros, são 0,824 metros, dividido por 1,65 ao quadrado. 2 vezes 0,824, 1,648 e 1,65 ao quadrado, 2,7225. Então, a aceleração vai ser 1,648 dividido por 2,7225 igual. Não apertei a vírgula. 1,648 dividido por 2,7225 igual 0,60532 metros por segundo ao quadrado. Com 3 algarismos significativos e convertido para centímetros por segundo ao quadrado, então tem que multiplicar por 100, a resposta vai ser de 60,5 centímetros por segundo ao quadrado para o item A. Agora, o item B. A força resultante que atua no corpo de massa m minúsculo. Então, qual é a força resultante que atua no cilindro? Então, força resultante é massa vezes aceleração. A massa do cilindro foi dada. A aceleração acabamos de calcular. A força resultante vai ser 0,112 vezes 0,653. Então, vezes 0,112. A força resultante vai ser de 0,06779. Ou, com 3 algarismos, a resposta vai ser 0,0678 newtons. Pergunta C. A força de tração que atua na corda. A resposta solicitada em newtons. Então, se eu olhar para o cilindro, eu sei qual é a força resultante que atua sobre ele. Ele tem um peso puxando para baixo e uma força de tração puxando para cima. São as forças que atuam no cilindro. Então, a força resultante no cilindro vai ser o peso menos a força de tração.
Porque como o cilindro está descendo, vai ter aceleração para baixo, eu sei que o peso é maior do que a força de tração. Então, montando a equação desta forma, eu vou trabalhar com valores positivos. Então, como eu quero saber a força de tração, eu vou isolar a força de tração. Então, a força de tração vai ser massa do copo vezes gravidade, que é o peso. Então, o peso, ao invés de usar peso, não sei valor, substituir pela maneira de calcular o peso, que é massa vezes gravidade, menos a força resultante que eu já calculei. Então, agora, substituindo os dados, eu vou ter que a força de tração vai ser 0,112 vezes a gravidade, 9,81, igual 1,098 menos 0,06779 igual. Então, a força resultante vai ser de 1,03093 newtons. Com 3 algarismos, a força resultante é de 1,03 newtons. A pergunta D. A força resultante que atua no corpo de massa m durante o movimento. Então, agora, segundo a lei de Newton, mas usando a massa do corpo de massa m. Então, a força resultante vai ser m maiúsculo vezes a aceleração. A massa é 781 gramas, então vai ser 0,781 quilos vezes a aceleração. 0,781 vezes 0,6053. Eu vou ter uma força resultante de 0,4727 newtons. Ou, se usar com 3 algarismos, 0,473 newtons. A pergunta é: o valor da força de atrito estático que atua no copo de massa m durante o repouso. Então, durante o repouso, a força de atrito estático máximo é igual à força de tração, porque você tem a força de tração puxando para movimentar a massa m, e você vai ter a força de atrito estático segurando o bloco para evitar que ele escorregue. Então, essas duas forças têm que ser iguais. E como está em repouso, quando está em repouso, a força de tração na corda é igual ao peso do copo de massa m. Então, o peso do corpo de massa m é massa vezes gravidade. Então, eu vou ter que a força de tração vai ser 0,112 vezes 9,81. 0,112 vezes 9,81, 1,9872 newtons, ou 1,10 newtons se eu considerar somente 3 algarismos significativos. Então, agora, a parte 2 do exercício, nós vamos resolver a letra F. Calcular o valor da força de atrito cinético que atua no corpo de massa m durante o movimento. Então, para isso, o atrito cinético atua na massa m, então a força resultante que atua sobre a massa m durante o movimento vai ser a força de tração que atua na corda durante o movimento, menos a força de atrito cinético que tenta se opor ao movimento. A força de atrito cinético, então, vai ser força de tração menos a força resultante que atua na massa m. Ou seja, vai ser força de tração, que já foi calculada, menos a massa do bloco vezes a aceleração. Substituindo os dados, então, a força de tração 1,0309 newtons menos 0,781, que é a massa, vezes a aceleração. Então, 1,0309 menos, abre parênteses, 0,781 vezes 0,60
53, fecha parênteses, igual. Então, a força de atrito cinético vai ser de 0,55816 newtons, ou seja, com 3 algarismos, 0,558 newtons de atrito cinético. Agora a pergunta G. O valor do coeficiente de atrito estático que há entre a superfície e o corpo de massa M. Então a força de atrito máxima é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ali eu posso isolar o coeficiente de atrito estático, que vai ser a força de atrito máxima, dividido pela normal. Então, a normal é a massa do bloco vezes gravidade, de modo que o coeficiente de atrito estático vai ser a força de atrito máxima, que nós calculamos anteriormente, dividido por massa do bloco vezes gravidade. Então, 0,781 vezes 9,81, 0,66161. Então, o coeficiente de atrito cinético vai ser 1,09872 dividido por 7,16. Ou seja, o coeficiente de atrito estático é de 0,1434. Com 3 algarismos, 0,143. E a próxima pergunta, H, o valor do coeficiente de atrito cinético que há entre a superfície e o corpo de massa M. Então, a força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, vou isolar o coeficiente de atrito cinético e substituir a normal por massa vezes gravidade. Como eu fiz anteriormente também, só trocou a força de atrito máxima por força de atrito cinético. Então, na conta, vai ser a força de atrito cinético, 0,55816. 0,781 vezes 9,81 continua sendo 7,66. Então, dividindo 0,55816 dividido por 7,6616 é igual a 0,728,5, ou com 3 algarismos, 0,0729 é o coeficiente de atrito cinético.